Muito bem, voltamos com o seu Boletim do Esportes, aqui na Terceira Via TV. Meu caro Magno Prisco, jornalista, cronista esportivo, foi presidente da Fundação de Esportes, escritor. Maguinho, São Paulo ontem foi o único clube brasileiro que disputou jogo ontem. O jogo foi no Morumbi. Eu dizia que ontem que o São Paulo quem dera que o São Paulo vencesse 2-0, 3-0, porque o jogo de volta vai ser em Guayaquil na próxima semana, diante do Emelec, mas o São Paulo venceu por 4-2, com gols de Michel Bastos, Hudson fez o segundo e Allan Kardec fez o terceiro. Depois de estar 3-0, o Rogério Ceni, como todo grande goleiro, né, aceitou lá um frango, espalmou a bola para dentro do gol, falhou, e o time do Emelec ainda voltou a fazer mais um gol. O Antônio Carlos, no segundo tempo, fez o quarto gol do São Paulo. 4-2, diante de 22.705 pessoas no campo. Tá de bom tamanho para o São Paulo, para o jogo de volta. O que você acha? O jogo como um todo foi o time do São Paulo, apesar da vitória, porque o importante é vencer no esporte de rendimento, mas não fez uma boa apresentação. O time estava muito sonolento. Kaká, inclusive, fez a pior atuação dele desde que retornou ao São Paulo. Então, a equipe do São Paulo não apresentou um bom futebol, chegando até a irritar a torcida presente. Mas o que fica de positivo é que venceu de 4-2. É um placar até certo ponto confortável. Esperamos que o São Paulo possa atuar na próxima partida em condição de vencer, porque tem uma boa equipe. Não sei se demonstrou ali também um pouco de cansaço. Aliás, Luiz Cândido, alguns clubes, somente os que disputam jogos, competições internacionais, reclamam muito do desgaste. Quisera eu, na minha época de jogador, ter esse desgaste. Você já imaginou quem joga atletas de terceira divisão, estadual, de brasileiro? Vamos dar o exemplo de Goitacazes americano. Há quanto tempo esses clubes não jogam? É verdade. Então, eu na condição de ex-atleta, eu preferia muito mais ter o desgaste físico, emocional, ganhando o salário em média que esses atletas ganham, porque a gente vê que há uma reclamação geral de comissão técnica de atletas. Na verdade, são os privilegiados de poder ver um atleta como o Michel Bastos, né? Tá sendo visto quarta e domingo. Poucas pessoas conheciam, mesmo jogando em seleção brasileira, a redescoberta dele. Então, acho que todo clube que quer vencer, não só a competição estadual, como a nacional e as internacionais, tem que ter um grupo, não só 11 jogadores, tem que ter no mínimo aí de 20 a 25 atletas em condições de repor esses atletas em caso de contusão ou expulsão. Então, São Paulo não se apresentou bem, mas venceu, e no esporte de rendimento o que vale é a vitória, e o São Paulo venceu de 4-2. O outro jogo é uma outra história. Pois imagina você que ontem foi a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou então uma nota oficial dizendo que o resultado, só agora, da licitação para as obras do Engenhão, com vistas inclusive aos Jogos Olímpicos, né? E Paralímpicos, foram licitadas, estão sendo licitadas, e a firma vencedora será conhecida na segunda-feira agora. O valor seria de 52.347.000 reais, não é? E, quer dizer, esse tempo todo, as dirigentes do Botafogo alegam que esse fechamento do Engenhão, que esse problema lá... Prejudicou muito o clube. Eu concordo, porque o presidente, o Maurício, ele ali era uma grande fonte de captação de recursos. Ele realizou vários eventos, conseguiu dar um equilíbrio na economia do clube, e com a interdição inesperada, é claro que você quebra muito o planejamento. Hoje em dia, quem está à frente de uma instituição, que é um gestor, tem que trabalhar em cima do planejamento. E ninguém esperava de uma obra nova,
um estádio olímpico, né, João Avelange, conhecido como Engenhão, não gosto desse nome Engenhão, ali é um estádio olímpico, João Avelange. Tanto é que foi construída a pista onde serão realizados o atletismo, tanto dos Jogos Olímpicos como Paralímpicos, e hoje se fala, quando se fala em obras, fala em 50 milhões, 40 milhões, como se fosse 40 centavos, 40 reais, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né, Maguinho? Mas se ficar o ideal, não justifica tamanho o valor. Mas ficar também inativo um centro esportivo como é o João Avelange é verdadeiramente um crime diante do esporte nacional. Bom, a CBF decidiu ontem, anunciou o presidente da CBF, que no próximo ano, né, para o Campeonato Brasileiro de 2015, os chamados árbitros adicionais, aqueles que ficam sobre a última linha do campo ali, eles não atuarão, serão dispensados. Alegou, segundo a CBF, por medida de economia. Aí eu pergunto você, Maguinho, será por medida de economia ou por ineficiência desses árbitros, que nós tivemos vários lances duvidosos, inclusive bola entrando, que eles não deram, teve um gol do Goiás no jogo, não me lembro contra quem, foi uma vergonha. Como é que você viu isso? Olha, 2 pontos. Aquele gol do Douglas do Vasco contra o Flamengo, não foi? Foi. Foi um golaço. Uma falta. O auxiliar perto da jogada, não. E ele não definiu. E também eu acho um desperdício esses árbitros. Na verdade, a tecnologia, quando impera dentro do futebol, eu acho que quebra um pouco o glamour. Algumas situações são importantes para os treinadores, fazer o scout e tal. Agora, na interferência da dinâmica das partidas, eu acho muito ruim. Eu acho, não, tenho certeza que prejudica muito até a discussão dos torcedores. O gostoso do futebol, será que foi gol? Estava impedimento? Então é muito fácil para quem está com a máquina na mão, após o lance, mostrar. Outra coisa é o árbitro, a atenção dos jogos, que o árbitro e o trio de árbitro sofre pressão da torcida, dos 2 jogos, porque a gente viu o Luxemburgo elogiando o árbitro. Por quê? Porque venceu o jogo de 2-0. Eu queria ver, eu nunca vi um treinador de futebol elogiar a arbitragem após uma derrota. E o Luxemburgo ganhou do Atlético de 2-0, o Flamengo jogou muito bem, estava feliz da vida, mas porque venceu, por isso que ele elogiou o árbitro. Senão, teria uma postura totalmente diferente, não só o Vanderlei, como a gente tem visto aí. Eu, na minha vida de esportiva há mais de 30 anos, eu nunca vi um dirigente e um treinador após uma derrota, elogiar a arbitragem. Então a situação é muito complexa. Hoje está terrível ali, até de capote, né? Arranjou uma capa ali, uma coisa. Bom, e para encerrar o bloco, lembrando que o fim da lua de mel entre a CBF e o Bom Senso Futebol Clube. O grupo do Bom Senso esteve ontem com o ministro Aldo Rebelo em Brasília e saiu, como diz, botando fogo pelas narinas e tal, porque o representante dos clubes, que é o dirigente, o presidente do Curitiba, ele esteve lá com o ministro e entregou o documento. Segundo os atletas, os representantes dos clubes, do Bom Senso, tudo que eles combinaram com os clubes, o representante do Curitiba entregou lá ao ministro totalmente errado, totalmente equivocado. Então parece que não vai haver um consenso por muito tempo. Olha, o tamanho continental do país e o número de clubes que nós temos, desde a 4ª divisão, que eu acho isso um absurdo, como no futebol do Rio, para que 3ª divisão? Viram um sucata de jogadores até 25 anos. Se ele não vingou, ele tem que procurar outra atividade. Mas bom senso aí é mais para promover alguns atletas já em final de carreira, para ver se arruma emprego em escolinha, como treinador, para não sair da mídia. Mas isso não vai dar em nada e está na hora de enxugar, diminuir os clubes. Por falar em final de carreira, anunciaram aí que Adriano iria jogar num time da França, no Le Havre, só que está na França, inclusive,
mas foi convidado para dar o pontapé inicial num jogo da segunda divisão francesa. Eles não contrataram realmente. É fim de carreira, né? Infelizmente é um grande jogador, mas está bom para ele. Ele mesmo colocou a carreira dele, entendeu? Pois é. Perdeu a carreira, ele mesmo foi o responsável pelo encerramento da carreira. Muito bem, vamos encerrando o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta falando das coisas da gente aqui de Campos, da região, do estado do Rio de Janeiro, aqui na Terceira Via TV.